Salve galera, aqui quem fala é Edson X, grafiteiro e artista visual do interior de São Paulo. Este vídeo, realizado com fundos e apoio do PROAC Direto, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, tem o objetivo de trazer à tona e à relevância a figura de Luiz Gama, um dos maiores heróis abolicionistas deste país. Me acompanhe na realização desta obra, observando o passo a passo da realização da representação deste grande homem, enquanto conhece um pouco mais sobre ele. Vamos lá? Luiz Gama foi um importante intelectual negro do século XIX, que atuou como jornalista e como rábula, sendo um defensor radical da abolição do trabalho escravo. Luiz Gama foi uma importante personalidade negra do Brasil na segunda metade do século XIX. Foi jornalista e rábula, ou seja, um advogado sem formação. Obteve destaque e usou suas posições para denunciar e combater o racismo, além de ter sido adepto do movimento abolicionista, ajudando a libertar mais de 500 negros escravizados ao longo de sua vida. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu na cidade de Salvador, em 21 de junho de 1830. Sabemos muito pouco da sua infância e algumas informações, segundo a maioria dos historiadores, podem ter sido mitificadas pelo próprio. Quanto à sua origem, sabemos que era filho de um homem branco e de uma mulher negra. Seu pai era um fidalgo branco, bastante rico, que pertencia a uma das famílias mais tradicionais de Salvador. A mãe de Luiz Gama, uma mulher negra originária da Costa da Mina e que sobrevivia como quitandeira. Ela teria sido bastante envolvida com a revolta dos malês e com a Sabinada. A mãe de Luiz Gama teria fugido para o Rio de Janeiro por conta da repressão instalada na Bahia depois da Sabinada. No Rio de Janeiro, ela teria desaparecido e Luiz Gama relatou que descobriu posteriormente que ela teria sido expulsa do Brasil por praticar rituais religiosos africanos. Luiz Gama, então, foi criado pelo pai, que decidiu vendê-lo como escravo quando ele tinha apenas 10 anos. Luiz Gama foi um abolicionista radical e usou suas posições como rábula e jornalista para lutar contra a escravidão no Brasil. Sua venda como escravo pelo próprio pai teria acontecido porque este tinha dívidas de jogo e precisava quitá-las. A escravização de Luiz Gama era ilegal, mas, ainda assim, ele foi vendido e transportado de barco para o Rio de Janeiro. Na capital, ele teria trabalhado em uma loja de velas. Depois, ele foi revendido para um alferes, que o levou para o interior de São Paulo, até que, finalmente, ele foi revendido mais uma vez, indo morar em São Paulo e trabalhar em ofícios domésticos. Durante seu cativeiro, ele aprendeu a ler por influência de um hóspede de seu dono. Depois disso, decidiu fugir e ir atrás das provas de sua liberdade. Já em fase adulta, Luiz Gama conseguiu provar sua liberdade. A partir daí, ele seguiu sua carreira profissional e foi um dos maiores intelectuais do Brasil na segunda metade do século XIX. Pesquisadores afirmam que a alfabetização de Luiz Gama, além de uma influência daquele hóspede sobre ele, pode ter sido também resultado do contato que ele manteve com a literatura, principalmente com a leitura do Alcorão com os africanos muçulmanos em Salvador. Isso pode ter criado seu forte vínculo com a leitura.
Dos 10 aos 17 anos, Luiz Gama foi escravizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois de reconquistar sua liberdade, Luiz Gama aderiu à Força Pública de São Paulo e alistou-se como praça. Isso aconteceu em 1848 e ele permaneceu na corporação até o ano de 1854, quando um ato de insubordinação forçou sua prisão e expulsão. Nesse período, ele exerceu função de copista e chegou a trabalhar num gabinete de delegacia. Em 1856, ele se tornou funcionário público, indo trabalhar na Secretaria de Polícia, e tornou-se uma figura influente e bem relacionada. Seu trabalho, com a escrita na polícia, demonstrava a habilidade que ele tinha para esse ofício, e assim ele começou a produzir alguns textos em seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, publicado em 1859. A partir da década de 1860, Luiz Gama iniciou carreira como jornalista e tornou-se um dos grandes jornalistas da cidade de São Paulo. Ele trabalhou em diversos jornais como Diabo Coxo, Cabrião, Radical Paulistano, Correio Paulista e Polichinelo. Publicou alguns artigos e atuou também como tipógrafo. Luiz Gama era um defensor da República e um abolicionista radical, e usava sua posição como jornalista para defender as causas em que acreditava. Atribui-se a ele a introdução do jornal satírico em São Paulo, e ele assinava muitos de seus arquivos com pseudônimos. Entre as posições políticas de Gama, destacou-se o fato de que ele se envolveu com a formação do Partido Republicano Paulista. Cê é louco, meu Deus. Cê é louco, meu Deus. Luiz Gama foi um dos maiores abolicionistas do Brasil na segunda metade do século XIX e usou de suas posições e de sua influência para defender o fim da escravidão e auxiliar negros escravizados. Ele manifestava sua oposição à escravidão em seus artigos jornalísticos, participou de associações abolicionistas e foi uma das maiores figuras engajadas nesta causa. A principal forma de atuação de Luiz Gama se deu por meio de sua atuação como rábula, ou seja, um advogado sem formação acadêmica. Ele chegou a frequentar aulas do curso de Direito, mas nunca se formou. Acredita-se que essas aulas, mais o trabalho na delegacia, tenham lhe dado o conhecimento necessário para que pudesse atuar.
Deus. Luiz Gama anunciava seus serviços nos jornais de São Paulo, incluindo naqueles em que ele mesmo escrevia, e teve muito sucesso na defesa de negros escravizados. Na justiça, Luiz Gama foi bem sucedido em garantir a liberdade dessas pessoas, ao demonstrar que a escravização ao qual estavam submetidas era ilegal à luz de uma lei de 1831, que proibia o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, também reforçou a atuação de Gama, permitindo que ele conquistasse a liberdade de mais de 500 pessoas escravizadas, segundo ele mesmo afirmou. Estudiosos afirmam que a atuação dele contra a escravidão rendeu-lhe inúmeros inimigos e uma série de ameaças de defensores desta instituição. Cê é louco, meu Deus. Luiz Gama morreu relativamente novo, com apenas 52 anos, em 24 de agosto de 1882, devido a complicações causadas pela diabetes. Sua morte causou uma grande comoção e fala-se que seu funeral atraiu 4.000 pessoas, o que correspondia a uma considerável fatia da população de São Paulo, e que na época tinha 40.000 habitantes. Sobre a vida pessoal de Luiz Gama, sabe-se muito pouco. O que se sabe é que ele casou-se com uma mulher negra chamada Claudina Fortunato Sampaio e que, desse casamento, um filho chamado Benedito nasceu. Meu Deus. Inscrito no livro dos Heróis Nacionais em 16 de janeiro de 2018, e apesar de ter sido nomeado patrono da abolição da escravatura no Brasil, na mesma data, não vemos uma minissérie, um filme e dificilmente uma peça em seu nome com sua vida. Jornalista, poeta, advogado e um ativista incansável na luta contra o regime escravocrata, Luiz Gama deveria estar entre as figuras mais conhecidas de nossa história brasileira, bem como um dos maiores, se não o maior, símbolo dessa época. No entanto,
Apesar de um grande potencial de transmissão de sua mensagem à frente diante da quantidade de documentos históricos que temos à nossa disposição, bem como por se tratar de um passado relativamente recente, pouca gente conhece a história desse verdadeiro herói. Cê é louco, meu Deus. Um novo 13 de maio deve ser fundado no nosso país, tendo como base a vida, a obra e o legado de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, não o deixando cair no esquecimento em sua vivência e em sua mais forte essência. Cê é louco, meu Deus. Este vídeo e a retratação de Luiz Gama nessa obra são uma singela tentativa de fazer justiça à memória deste grande personagem e deste grande herói brasileiro.